A 14ª Vara Criminal de Maceió, que atua em casos de crimes contra pessoas vulneráveis, fez um levantamento sobre os processos que chegaram até a unidade em 2022. Pra vocês terem ideia, a Vara recebeu 246 novas denúncias, das quais 83 referem-se a crimes contra crianças e adolescentes. É sobre esse assunto importantíssimo que nós vamos tratar. A partir de agora, eu vou chamar o Alan Garcia ao vivo para que a gente possa trazer detalhes de que tipos de crimes que ocorreram e que tem nos assustado, né, pela forma como tem crescido em cima das crianças e adolescentes, né, Alan? Boa tarde. Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui na sala de audiência da 14ª Vara, que inclusive hoje aconteceram 4 audiências. Eu estou aqui com o juiz responsável, o Dr. Igor Figueiredo, com quem a gente vai conversar e abordar esses números, porque esses números vieram à tona por uma provocação dele, porque ele queria entender o que é que estava acontecendo e, diante dos números, poder conduzir a equipe para melhor atender, para melhor oferecer um serviço à população. Daqui a pouquinho a gente chega lá nessa outra parte que é muito importante também. Doutor Igor, das 4 audiências que o senhor colocou aqui hoje, quais foram os resultados e por que foram necessárias? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Foram 4 audiências realizadas hoje, todas envolvendo o que a gente chama de estupro de vulnerável. É previsto no artigo 217-A do Código Penal como crime qualquer prática de ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos. Então todas as audiências de hoje foram sobre esse tipo penal. Nós tivemos já o julgamento delas com 2 absolvições e 2 condenações. A gente indo para 2022 com os números que vocês levantaram, 246 denúncias, 246 crimes, desses 83% contra crianças e adolescentes. Qual o maior crime cometido, a maior quantidade de crime cometido nessa porcentagem de 83%? Primeiro, deixar claro que a 14ª Vara é a vara de crime contra vulneráveis. Então, toda a população vulnerável que é vítima de crime, ela é atendida nessa unidade judiciária. Nós recebemos, em 2022, 246 denúncias. É evidentemente que isso não são todos os crimes que aconteceram. Ainda há uma subnotificação. Mas, recebido na Justiça, foram 246 denúncias. Dessas, 83% eram contra crianças e adolescentes. Os demais crimes contra idosos, contra a população LGBTQIA+, contra a população negra, sempre em razão dessa característica de vulnerabilidade. Em relação aos crimes especificamente contra crianças e adolescentes, o crime que mais ocorre é o chamado estupro de vulnerável, que eu acabei de falar há pouco. Temos também, evidentemente, a prática de outros delitos, como lesão corporal ou abandono, mas a maior incidência é do crime de estupro de vulnerável. Nesse caso, de ser o principal crime registrado aqui nessas denúncias, quem foram os principais acusados? Então, o que é importante também a gente divulgar para a população é que, na imensa maioria dos casos, se tratam de crimes que acontecem também no âmbito doméstico. O que fere a alma seriam pessoas que estavam e deveriam proteger e, na verdade, elas acabam ofendendo a dignidade de crianças e adolescentes. Normalmente, então, isso acontece no seio doméstico e, muitas vezes, por pessoas bastante próximas. E, para se ter uma ideia disso, nós temos que o principal ator desse crime de estupro de vulnerável são os padrastos, seguido dos pais e tios. Então, muitas vezes, são dentro do seu familiar, por pessoas bastante próximas, normalmente praticado contra pessoas do sexo feminino e, pela estatística levantada, normalmente também entre os 8 e 12 anos de idade. A gente também, o senhor junto com a equipe, colocou também crimes contra idosos, né, e traz essa realidade. O que é que tem acontecido? Então, os crimes contra criança e adolescente, como eu falei, normalmente crimes sexuais praticados em especial em região de alta vulnerabilidade social, como, por exemplo, o Tabuleiro do Martins ou Benedito Bentes. Já os crimes contra idosos, em sua maioria, também são praticados no âmbito doméstico, geralmente por filhos, mas eles focam mais no crime patrimonial, no desvio patrimonial, seja pelo estelionato, por estar enganando o idoso, seja
pelo desvio de recursos, que é um crime previsto no Estatuto do Idoso, mas foco nos crimes patrimoniais, e aí já se desloca o local onde esses crimes acontecem, normalmente já nos bairros de um poder aquisitivo maior, como Ponta Verde ou Cruz das Almas, por exemplo. Ou seja, são filhos que utilizam o recurso financeiro dos pais sem a autorização, utiliza ali um cartão de crédito ou o nome do pai para fazer um empréstimo. É um crime que vai por esse caminho. Exatamente isso. Ele faz o desvio patrimonial, seja enganando através do estelionato, contraindo empréstimos também, por exemplo, como também desviando os proventos de aposentadoria, mas sempre nessa linha de obter algum proveito patrimonial. E aí, Wilson, vou abrir aqui para a próxima discussão. Esses números vieram à tona porque o Dr. Igor entendeu que era preciso melhorar cada vez mais, como em qualquer outro trabalho, o trabalho oferecido pela 14ª Vara junto com a equipe dele. Por isso que ele fez esse levantamento para entender onde estava a maioria do problema, do crime e poder fazer esse atendimento à população. Doutor Igor, e agora? Daqui para frente? O que é que o senhor e a equipe do senhor vão fazer para a gente ter uma realidade menos cruel do que essa trazida pelos números? Então, primeiro, o objetivo maior era justamente a gente capacitar a equipe para a demanda que a gente recebe. Então, nós, agora conhecendo o que chega para a gente resolver e julgar, nós vamos poder dar um enfoque maior. Segundo, nós trabalharmos um sistema de parcerias para auxiliar essas vítimas. Por exemplo, já fechamos uma parceria com o CRAD para atender vítimas de abuso sexual e para que elas possam superar esses traumas. Também uma outra parceria também com o CRAD para que nos casos onde seja possível a reaproximação do vínculo familiar, porque houve, por exemplo, uma lesão ou um abandono, mas que é possível reatar esse vínculo para que o CRAD faça o trabalho de fortalecimento de vínculo. Além disso, com esses dados, nós vamos trabalhar junto ao Executivo a melhor forma de prevenção, a melhor forma de atuação da autoridade policial, onde a gente precisa, por exemplo, que a delegacia atue de forma mais forte. A gente pode entender por que determinada parcela da população não tem os seus direitos tutelados. Por exemplo, essa vara atende crimes contra moradores de rua. Nenhuma denúncia desse grupo de população chegou à unidade. Isso não quer dizer que não tenha acontecido, né? Certamente que esses crimes aconteceram e a gente tem que saber por que eles não foram noticiados e por que eles não foram levados à justiça. Apenas 2% é contra a população LGBTQIA+, ou negros. E a gente sabe que é maior. Será que não houve tantos outros crimes de racismo, ou de preconceito, ou injúria racial? Então, por que é que isso não está chegando ao judiciário? É isso que nós vamos procurar entender. Foi criada recentemente uma delegacia de vulneráveis, conduzida pela doutora Rebeca, delegada, muito bem conduzida, diga-se de passagem, e com isso a esperança é de que a gente consiga ofertar um serviço de melhor qualidade à população. Perfeito, doutor Igor. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos também tão importantes sempre. Tá aí, Wilson, números, né, na verdade, que trazem uma realidade muito cruel contra as crianças, né, os adolescentes daqui de Alagoas, mas eu reforço aqui a palavra do doutor Igor, é preciso todo o sistema estar mais focado, porque como o doutor Igor colocou, será que os crimes cometidos contra os idosos, contra os negros, contra, né, LGBTQIA+, será que foi só realmente isso? Só essa porcentagem? Ou seja, é preciso o sistema trabalhar mais em cima para trazer uma realidade cada vez mais perto do que realmente existe. Mas está aí, a equipe tem esses números e vão trabalhar daqui para frente em cima deles para que possa diminuir ou pelo menos reduzir, né, esse sofrimento, principalmente das crianças e dos adolescentes. Eu volto com você. Muito bem, Alan, perfeito. É importante a gente fazer essa prestação de serviço e trazer essas informações, porque pode ser que muitas pessoas não saibam nem a quem recorrer, por exemplo, ou a quem buscar, no caso aí, como nós estamos falando com o doutor Igor Figueiredo. Eu queria aproveitar, Alan, que você repassasse a pergunta, por favor, para o magistrado, para o juiz, o Igor Figueiredo, que está agora sendo entrevistado. Por que esses números, por exemplo, esses números são números, logicamente, são gritantes, mas esses números têm crescido pela experiência do doutor Igor aí no setor, se as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar ou se os números têm crescido mesmo espontaneamente, infelizmente, com essa violência. Doutor Igor, o Wilson Júnior está no estúdio e faz a seguinte pergunta para o senhor. Esses números
tão estarrecedores, eles cresceram porque as pessoas tiveram coragem de denunciar ou porque a violência também aumentou? Primeiro, a gente tem que deixar claro que ainda existe uma subnotificação muito grande. Certamente que esses números não retratam a realidade. Para além disso, nós temos um trabalho de conscientização frequente e, com isso, os crimes acabam aparecendo mais. Nós tivemos alguns fatores que vão influenciar nessa situação. Por exemplo, a pandemia. Durante o tempo que as escolas estavam fechadas, nós não tínhamos o contato de outras pessoas com as crianças. Quando essas crianças voltam para a escola, esses crimes começam a ser mais vistos. E, sendo mais vistos, começam a ser mais denunciados. As escolas começaram a fazer mais campanhas sobre o tema, em especial em maio, que é o Maio Laranja, o mês de combate à exploração sexual infantil. Normalmente, quando se tem palestra na escola, aumenta o número de denúncias. Então, a volta da pandemia, com o contato dessas crianças com o seu social, fez com que as denúncias viessem também a ocorrer com maior frequência. Mas nós temos um aumento e uma conscientização cada vez mais frequente da população, o que não implica dizer que não há subnotificação. Ao contrário, há muita, mas isso vem diminuindo gradualmente. Ou seja, a escola tem um papel fundamental, né, em perceber esse comportamento do estudante quando ele chega e vê aquela criança, aquele adolescente mais acuado, mais distante da sala. Toda a sociedade tem o dever, isso é previsto em lei, inclusive como crime no caso de omissão, de verificar se crianças e adolescentes estão sendo maltratados ou abusados ou sofrendo violação dos seus direitos. Mas a escola, mais do que qualquer outro local, tem essa obrigação por lei, mas também pelo seu sentido social de ser. A escola é um local onde mais facilmente se percebe esse tipo de violação e, percebendo essa violação, isso deve ser comunicado ao sistema de justiça. Perfeito, doutor Igor. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Wilson, tá aí, né? A importância da escola. Não é só a gente ir lá aprender a ler, escrever, viver socialmente. Os professores, todo o corpo de uma escola, a participação tão importante que é em observar o comportamento daquela criança, daquele adolescente. Percebeu algo diferente? Pede ajuda, né? A 14ª Vara está aqui com toda a equipe, é um exemplo que eu estou dando, somente um exemplo, né, para poder fazer esse auxílio. Tem tantos outros também dispositivos que podem ajudar a escola, o professor, a tia, o tio, né, em pedir ajuda para essa criança. Eu volto com você. Muito bem, Alan, perfeito. Agradeço mais uma vez ao doutor Igor Figueiredo pelas informações, pela disponibilidade. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes. É muito importante, como disse, inclusive, o próprio magistrado, é obrigação de toda a sociedade denunciar. Se você se omitir por não querer se envolver na situação de uma forma ou de outra, você pode ser enquadrado por omissão de ajuda e de socorro para crianças e adolescentes que estão sendo ali molestados ou até estão passando por momentos difíceis. Importante, é uma responsabilidade de todos, tá bom? Muito bem.